final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite, Daci. Oi, Rolim, como vai? Agora melhor, né? Estando com você, a coisa fica muito bom. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui junto com todos os amigos do Centro Espírita Zil da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nessa noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspirem e nos sustente na caminhada que possamos colher neste momento de reflexão. Que a nossa companheira, Darcy, que é querida e amada no movimento espírita. Hoje, como diretora executiva da área de unificação do Conselho de Espíritos do Estado do Rio de Janeiro, vem nos presentear com a sua palestra, O Consolador Prometido em Nossas Vidas. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Darcy, a sala é sua, tá? Estarei aqui te acompanhando. Então tá bom. Meus amigos, queridos companheiros do Zil da Gama, é uma grande alegria estar com vocês, conhecendo vocês assim de longe, né? Mas nós estaremos de perto, porque a gente vai estar viajando, fazendo uma caravana, né, para essa região, como a gente fez ano passado, mas não esquecendo do Zil da Gama, né, Rolinho? Então, nós vamos estar juntos. E eu tenho que dizer a vocês que é muito importante esses instantes de estudo da doutrina espírita, não é? Então, a gente está saudando a todos vocês, que todos nós estejamos assim, nesse início de conversa, que é uma conversa, né? Que nós estejamos assim, ligados a essa atmosfera espiritual que nos envolve, não é? A esses amigos que acompanham o trabalho, que Zil da Gama, com a sua equipe espiritual, ela esteja nos acompanhando, orientando as nossas ideias, a fim de que a gente não se perca. E, com certeza, nós também estamos falando, né? Para essa quantidade imensa de espíritos desencarnados que acompanham o nosso trabalho. Bom, nós vamos falar na nossa palestra, eu diria assim, a nossa conversa, né? A nossa conversa é sobre um tema assim, muitíssimo importante,
que vem tratar, não é, do Consolador prometido em nossas vidas. Então, eu vou me apropriar, não é, de uma citação que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6. O capítulo 6 tem como título O Cristo Consolador. Né? E aí, esse item 4 ou 5, né, esse item, ele vai começar exatamente com uma fala de Jesus um pouco antes do seu desencarne. E ele começa assim, né? Eu não sei se vai haver condição da gente projetar, se não projetar, a gente vai conversando, tá bom? Então, porque aqui eu não consigo, com o meu notebook, né? Eu não consigo fazer a apresentação, mas a gente vai conversando, né? Então, meus amigos, a gente vai encontrar o seguinte, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. É o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque o não vê e absolutamente não conhece. Então, aqui, meus amigos, nós estamos vendo Jesus fazendo uma recomendação, mas ele começa a recomendação falando: se me amais. Eu fiquei assim, eu acho que nós vamos ficar assim refletindo, né? O que o Cristo quis dizer isso? Quis dizer com esta forma? Com certeza, aquelas pessoas que o acompanharam, que no dia a dia estavam ao seu lado, observando toda a forma como ele agia, não é? Foram pessoas realmente que ficaram tocadas por aquela forma especialíssima de atender, de agir, até porque nós também sabemos que Jesus, como criador, né, desta terra, deste planetinha Terra, né, e como o Haroldo Dutra disse, ele tem bilhões de anos à nossa frente, né, ele tinha uma forma especial de tratar a qualquer pessoa que aproximasse dele, que estivesse naquele trajeto em que ele iria passar. Com certeza, ficaram marcas, como hoje nós ainda temos essas marcas distantes, mas a gente imagina quem esteve pertinho, né? Então, ele vem dizendo para nós, se a gente o ama, se a gente considera, se a gente respeita, guardem os meus mandamentos. Quer dizer, permitam que estes ensinamentos ficam dentro da alma. Então, a gente está guardando, a gente está trazendo esses ensinamentos dentro da gente. Então, ele diz o seguinte, olha só, porque o Pai, não é? Ele vos enviará outro Consolador. Ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele diz, para que fique convosco eternamente. Quer dizer, estas lições que o Consolador vai trazer, vai ficar, então, conosco eternamente, para relembrar aquilo que o Cristo falou e vai, então, digamos assim, estabelecer, forçar, não é? Digamos assim, reforçar as bases. E ele diz assim, que o mundo não pôde receber. O mundo não pôde receber porque ainda não havia maturidade espiritual para que se recebesse. E ele vai dizer assim, né? Porque não vê e absolutamente não conhece. Mas ele diz assim, mas quanto a vós,
nós que estamos, aqueles que amamos o Cristo, que ficamos com aquela lembrança dele, né? Ele vai dizer: mas vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Quer dizer, aquela informação, aquelas mensagens, aquelas lições ficam dentro de nós. Elas são tão fortes e nos ajudam tanto, elas ficam conosco, né? Então, ele diz que esse, né, é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, ele está dizendo que esse Consolador, ele vai voltar e ele vai, então, trazer para nós essas informações que vão, então, nos dar vida nova, né? E que Consolador é este, né? É o Espiritismo. E aí, ainda, né, no nosso Evangelho, no capítulo 6, vem, então, Kardec trazendo para nós, né, o seguinte, que o Espiritismo... Então, vejamos bem, Jesus, na sua promessa, né, ele diz que o Pai vai enviar esse Consolador, e esse Consolador fica conosco, né? Então, o Espiritismo, né, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, quer dizer, não utiliza um tipo de linguagem que fica complicado da gente entender, não é? É isso que ele está dizendo, ele fala claramente. E nós vamos encontrar lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na questão 627, quando os espíritos vêm dizendo, olha só, os espíritos falam de uma forma tal que não dá para você se enganar. Eles utilizam clareza. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos. Por que abrir os olhos? Não é? Algo que a gente não estava entendendo muito bem, ele vem, abre os olhos. Olha só o que nós estamos dizendo, e a gente vai continuar vendo, né? Tem esse significado. Aí você fala, é? E assim acontece. Então, diz aqui no estudo, né, que ele levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então, certas informações que a doutrina de Jesus trouxe, ela foi sendo substituída, né? Ela foi sendo... Boa noite, meus amigos do Facebook. Essa doutrina, alguns conteúdos foram sendo colocados à margem por causa do interesse, não é, dos amigos do sacerdócio daquela época. Isso aqui não interessa para a gente, então a gente corta. Jesus sabia disso, que a doutrina iria receber, né, iria passar por esses cortes, né? E aí, então, diz Allan Kardec que ele vem, o Espiritismo vem, então, trazer a consolação suprema aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, aí, Jesus, Kardec, então, nessa fala, ele vem dizendo para nós, olha só, qual é o propósito do Espiritismo? Qual é a função que ele veio desempenhar, então, na nossa vida? Então, está dizendo que ele veio trazer a consolação aos deserdados, quer dizer, aqueles que são infelizes, que estão aflitos, aqueles que passam por grandes provações
dizendo para todos eles que aquela aprovação tem um fim útil. E ele vai dizer, não é, no decorrer das suas lições, tudo aquilo vai nos clarear, não é? Todas essas informações, e a gente vai dizer, não é? Então tem um fim útil. O sofrimento, né, tem um fim útil. Então, meus amigos, é essa doutrina de amor que traz esse esclarecimento para a nossa vida. Que alegria nós podermos estar estudando e podermos, então, estar entendendo qual é o propósito da nossa vida, né? Bom, e aí, então, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver o seguinte, não é? Então, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Opa! Aí já tem também uma informação assim muito riquinha, né? Que vai dizer que a gente já sabe, o que ele está aqui explicando para a gente, né? Que, então, expia o seu passado. Aí, meus amigos, nós vamos, então, dar uma paradinha até para a gente poder refletir um pouco a respeito disso, né? Porque na medida que o Espiritismo nos diz que nós somos espíritos que estamos aqui de passagem, cada um de nós tem uma idade espiritual, cada um de nós tem uma experiência, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um determinado tempo que nós sabemos. Mas, Darcy, como é que eu sei quanto tempo a gente vai ficar aqui? Não. Olha só, espiritualmente, nós sabemos que nós não somos daqui. Nós somos espíritos que já temos, assim, uma grande trajetória. E a gente, então, está aqui nesse instante, neste mundo que a gente está vendo, né? Que é essa terra onde existem tantas dificuldades, não é? Mas justamente nós só estamos habitando este mundo porque nós somos almas ainda imperfeitas. Aliás, é Santo Agostinho, no nosso Evangelho, no capítulo 3, item 15, queria que vocês anotassem isso, né? Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 15, quando ele vai dizer que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, isso quer dizer que o nosso passado, as nossas encarnações passadas, não foram encarnações, digamos assim, muito tranquilas, muito pelo contrário. Se os espíritos dizem que esta nossa encarnação é a melhor, isso significa dizer que ficou para trás muita tragédia, não é? E quando nós fazemos assim um percurso na história, nós vamos vendo quantas situações complexas nós vivemos, quantas guerras, não é? As guerras religiosas, quantas situações complexas vão sendo vividas, e a gente, meus irmãos, em sabendo que Deus é Pai acima de tudo, não é? Nós vamos perceber que nós não podemos ficar naquela posição, o passado está difícil e está esquecido, até porque a lei de Deus ela se encontra na nossa consciência. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar retornar, eu vou precisar rever, eu vou precisar reconstruir. Então, a partir daí, nós vamos, então, fazendo todo esse trabalho conosco e vamos, então, entendendo hoje,
por que nós estamos sofrendo desta forma. Vou até fazer um parênteses com vocês, que é para vocês tentarem ver algum vídeo do Dr. Paulo César Frutuoso. O Dr. Paulo César Frutuoso é de uma instituição aqui no Rio, do Centro Espírita Frei Luís, né? E o Dr. Paulo César ele é médico, e ele, durante 40 anos, ele participou de reuniões de materialização. E ele tem feito um trabalho assim, muito bom, no sentido de fortalecer as bases doutrinárias para o trabalho da medicina. Então, eu estou falando isso, né, porque quando nós falamos que nós somos espíritos imperfeitos, que nós estamos aqui para nos ajustarmos diante da lei, e a gente tem uma oportunidade de, através dos conteúdos salvadores da doutrina espírita, nós, então, entendermos toda esta situação e partirmos por uma conduta mais consentânea com aquilo que os espíritos nos orientam. Então, a gente pergunta o seguinte, quais são as consequências de nós estarmos estudando a doutrina espírita? Sim, é uma inabalável fé no futuro, né? Nós não temos mais dúvida. Então, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, e nós vamos sempre lembrar aquela frase: com o espiritismo, o entendimento da morte fica diferente, né? Hoje pela manhã eu estava no sepultamento de um pai de uma amiga nossa, né? E que ele teve um câncer muito sofrido, e se perguntava: e aí, está doendo? Ele disse assim: menos que ontem. E era de uma resignação, a gente fica imaginando assim, né? Essa resignação vem de onde? Vem justamente da alma, do entendimento da alma, não é? Até porque nós sabemos, né, que nós não dormimos entre aspas, né? O corpo ele vai se recuperar, não é, da azáfama do dia. Mas nós, espíritos, nós vamos nos deslocar e vamos, então, continuar o nosso aprendizado. Vamos frequentar as aulas, vamos participar de reuniões, que, aliás, é que a gente também tem visto, né, nos livros de André Luiz. Então, nós somos levados pelos nossos anjos guardiães ao plano espiritual. Temos certas vivências que a gente não pode lembrar, né? O nosso cérebro não tem condição de estar lembrando dessas duas existências, mas algo fica e a gente acha que a gente, então, esteve junto, a gente esteve estudando, a gente encontrou com fulano, com Beltrano. Então, dizia o nosso amigo, né, que desencarnou ontem, ele dizia assim: hoje eu estou melhor do que ontem, as minhas dores estão menores. Então, a gente imagina as dores que ele teve, e a gente se pergunta assim: mas por que ele viveu aquela experiência? E interessante, né, que a minha amiga, que é filha dele, diz assim: olha, eu há uma semana estava aqui em oração, pedindo ajuda, pedindo para ele, porque a gente está vendo o sofrimento, e dormi. Quando eu dormi, me vi no colo da minha tia, irmã dele, que dizia para mim assim: minha filha, que bom a dedicação que você está tendo com o seu pai, né? Você sabe que isso era necessário e que daqui a pouco vai passar. Eu estou acompanhando tudo. Meus amigos, o que é isso?
não é? E, com certeza, alguém mentalmente está me dizendo assim, mas, Darcy, como é que a gente teria condição de receber um recado desse, né? A gente vai precisar estar com os nossos ouvidos atentos para poder perceber e captar. Esta notícia que a minha amiga recebeu foi assim uma notícia que deu uma alegria muito grande, embora vendo o pai sofrer no leito, né, do hospital, ela tinha certeza que tudo aquilo fazia parte de um plano de recuperação da alma. Nós não sabemos esse nosso passado. Aliás, vamos falar baixinho, graças a Deus a gente não sabe. Imaginemos, meus amigos, se a gente vai descobrir que nós estivemos envolvidos em guerra, em algumas confusões, em conflitos, em assaltos, né? Que nós fomos políticos que aproveitamos dos recursos da população e muita gente ficou sem remédio, muita gente ficou abandonada, ficou sem alimentação. Hoje nós não queremos saber disso. Estas questões, meus amigos, como a gente estava dizendo, não ficam impunes, porque a impunidade leva a que esses modelos sejam repetidos. Olha lá, o fulano fez, o juiz fez, o médico fez, né? O político fez. E nada aconteceu, então, se eu fizer um pequenininho aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, na medida que nós estamos sabendo destas questões, tudo muda à nossa volta. Então, essa é uma das consequências do Espiritismo, que diz para nós, não é? Que nós somos espíritos, que nós estamos aqui para vencer as nossas próprias imperfeições e que a nossa meta é a perfeição. A nossa meta é nós nos prepararmos para outras tarefas mais importantes, de coordenação de grupo, de coordenação de pequenos mundos, e nós vamos chegar lá a partir dessas experiências, mas a gente precisa se ajustar conosco mesmo, né? Então, meus amigos, lá no Evangelho, vem falando, então, justamente no capítulo 6, que eu vou pedir a vocês para depois vocês verem, né? Ele vai dizer que realmente o conteúdo da doutrina espírita, saber a respeito de Deus, que Deus é Pai, que Deus não é esse padrasto que pune. Ah, por que você está sofrendo? Ah, porque Deus quis. Não foi Deus que quis, não. Eu, espírito imperfeito, errei, né? Tive muitos problemas, e agora eu estou aqui procurando me acertar. Vocês sabem, a minha casa espírita, não é? Fica aqui em Vila Isabel, é o Centro Espírita Jorge Niemeyer, a minha casa querida, né? Em que eu me dedico, uma das coisas também muito interessantes é justamente o trabalho da mediunidade. Então, chegou para evangelização, né? Uma mãe com um menininho, e você olhava o menininho, você achava que ele tinha assim 2 anos, ele já tinha 3 e tanto, era muito magrinho, muito miudinho. Vocês sabem que na semana seguinte que aquele menino chegou, os espíritos começaram a dizer, né? Por que a instituição estava aceitando aquele menino, que ele era
um criminoso. Mas como uma criancinha daquela criminoso? Meus amigos, no decorrer da reunião mediúnica, os espíritos, então, falaram a respeito de quem era aquela alma que, nesse instante, estava naquele corpinho pequenininho. Aí a gente entendeu. Nós conversamos com aqueles amigos que só queriam vingança. Vingança por causa das coisas que aquele espírito havia feito. Só rapidamente vou dizer para vocês que aquele menino ele era um estilista na Itália. E ele, então, para que as suas manequins fossem assim esbeltíssimas, ele, então, não permitia que elas se alimentassem muito. Então, elas tinham que manter aquele manequim. E muitas delas desencarnaram. Então, só vou contar isso para vocês. Vocês imaginem, né? Aí eu tenho a certeza que vocês estão imaginando assim, nossa, por que isso acontece? Quer dizer, vocês vejam bem, para ele para ter fama, não é? Ele, então, foi fazendo com que esta situação acontecesse. Bom, depois de 3, 4 meses, não é? Aquele menino... sim, e o trabalho da evangelização. Toda semana na evangelização, o que a evangelização faz? Ensinar a ser homem de bem, amor aos animais, amor às plantas, amor ao próximo, amor a Deus. Então, são estas lições que vão sendo incorporadas na vida do indivíduo, especialmente desde a infância, né? Então, nós começamos a entender que este sofrimento, como todo tipo de sofrimento, meus amigos, tem realmente uma causa, né? E aí, então, a gente se pergunta, né? O Consolador em nossas vidas, a gente está falando sobre isso, né? Uma alteração na conduta da vida íntima. Há um romance de Dona Ivone Pereira que se chama Ressurreição e Vida. A Ressurreição e Vida é um livro lindo, se vocês quiserem adquirir, é um presente para a nossa vida, né? Isso, nós precisamos, meus amigos, deixa eu colocar um parênteses aqui, nós precisamos de bons presentes. E os livros de Dona Ivone Pereira, como os livros de Zilda Gama, são também presentes para a nossa vida. E é bom que a gente leia, que a gente vá saboreando esta informação que traz vida nova para nós. Então, ali existe a história de um monge que ele já estava assim, cansado de todos os domingos ouvir no confessionário as suas ovelhas. Toda semana era a mesma coisa. Elas pediam perdão, elas pediam que fossem liberadas das suas culpas, mas não se melhoravam. E ele é levado num passeio no plano espiritual, né? E os amigos, então, dizem a eles o que eles precisam é do Evangelho. Aprender o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que eles se modifiquem. Então, ele dizia, elas são mentirosas, muitas das vezes, elas são impiedosas. Vamos ensinar e trabalhar com o Evangelho. Então, o Consolador em nossas vidas, ele vai fazer isso, vai fazer uma alteração na conduta, da nossa conduta da vida íntima. Então, aquele monge, né? Ele dizia assim, mas o que eu vou fazer para que elas melhorem, deixem de ser mentirosas, impiedosas? Aí o amigo espiritual, só Jesus. É o ensinamento de Jesus. Então, a partir dessas informações que a gente vai, então,
trazendo para a nossa vida, não é? Porque na medida que a gente estuda, que a gente lê, nós vamos, então, meditando e aquela informação vai chegando para dentro de nós, né? São novos hábitos que a gente vai incorporando, a gente passa a refletir mais, né? Melhora a nossa experiência religiosa, a gente vai educando a nossa mente. Eu tenho a certeza, se nessa hora a gente pudesse fazer assim, olha só, tem uma folha aqui, eu digo assim, antes e depois. Antes da gente chegar à doutrina espírita, a gente era revoltada, a gente brigava. E depois, o que foi que aconteceu? Depois eu fiquei mais compreensiva, fiquei mais paciente, porque a informação da doutrina espírita me permitiu esta mudança, né? E aí, meus amigos, a dona Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador, que também é um livro muito bonito, eu vou aqui estar mostrando para vocês, olha só, A Luz do Consolador, de dona Ivone Pereira, esse livro também é um presente, né? Ela, num determinado instante, ela diz assim, olha só, com a informação da doutrina, com estudo, aliás, não é só a informação, porque a informação me deixa na superficialidade. Entenderam? E o que eu preciso é mergulhar. Então, eu vou precisar ler uma vez, 2 vezes. Se eu tiver um grupo de estudo, muito bom, porque aí eu vou perguntar o que você entendeu, o que eu entendi. Entenderam? Então, vamos lá. E com essa discussão, a importância do grupo de estudo. Os grupos de estudo da nossa Casa Espírita, eles são muito importantes para nós, né? Então, nós vamos melhorando, vamos entendendo mais, vamos compreendendo. Aí, então, meus amigos, a dona Ivone diz assim para a gente, muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiros espíritas, nem verdadeiros cristãos. Exatamente. Não é porque a gente vai dizer assim, às vezes a gente tem assim umas questões, né? Esse assim, não, mas como vamos conformar? E a gente, não é? Ainda não é, né? Mas ele disse assim, né? Mas também já não seremos homicidas, nem roubadores, nem traidores, nem devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. A gente pode terminar a nossa conversa por aqui, né, meus amigos? Então, só repetindo o que ela diz, nós não somos ainda verdadeiramente espíritas, né? De nós estarmos nos comportando como espíritas, como pessoas que conhecem a reencarnação, que sabem o motivo das suas dificuldades, das suas aflições, das suas questões. Nós ainda não somos, que a gente ainda titubeia. Mas ela diz uma coisa que é verdade e que eu fiquei assim, pensando, eu digo assim, realmente, olha, nós não somos perfeitos, não é? Então, se alguém disser assim, mas pois é, você fala que você é espírita, mas você não tem paciência, às vezes os nossos familiares dizem isso para a gente, né? Você não tem paciência, você... Mas ela diz o seguinte, nós não seremos homicidas. Realmente, nós não vamos matar ninguém. Mesmo que aquela situação seja assim, muito esdrúxula, e hoje em dia, não é? Nós estamos vendo aí a questão do feminicídio, né? Em que
pouca ou por muita coisa, aquela companheira, né, que pediu a separação, aquele companheiro que pediu a separação, aquele amigo que traiu, o que se faz? Vai e mata. Isso mesmo, verdade, estudo em grupo é muito enriquecedor, né? Então, se isto acontecer conosco, nós não vamos matar. Nós podemos ter a maior dor do mundo, não é? A gente não vai matar. Outro dia, na nossa reunião mediúnica, se comunicou uma amiga que ela se suicidou. Se suicidou porque o marido separou-se dela, disse assim, olha, gente, não estou mais interessado em você, estou apaixonado por outra pessoa. Ela, na hora, recebeu muito bem, mas depois aquela questão da traição ficou dentro dela, né? E ela, né, soube que o novo amor era uma pessoa que tinha um comportamento não muito ajustado e foi conversar com ele. Eu digo assim, eu tenho que alertá-lo para ele, então, voltar para mim. Meus amigos, que tragédia. Ele estava apaixonado pela outra pessoa. O que ele fez? Ele matou aquela pessoa e, quando ele viu que ela estava morta, ele se suicidou. E ela, a primeira pessoa, né, quando viu que ele tinha se suicidado, se suicidou também. Meus amigos, que complicação para séculos de existência. E então, aqui, a dona Ivone Pereira vem dizendo para nós que nós não estaremos matando ninguém. E ela diz assim, nem roubadores. Vocês já viram as situações em que, muitas das vezes, nós somos levados a participar, né, de algum roubo, de alguma situação? Esse assim, não, isso não serve mais para a minha vida. Como ela também diz, não seremos traidores. Aquela situação que a gente viu, né? Não seremos devassos. Então, o devasso é aquela pessoa que não tem freios morais, né? Então, a doutrina espírita já está nos ajudando a ajustar essas questões das paixões dentro de nós. E aí tem uma pessoa mentalmente dizendo assim, mas Darcy, e aí a gente não vai viver? Aí a gente diz, nossa, mas tem muita coisa para a gente fazer nessa vida que não está, digamos assim, amarrada, subjugada a determinadas situações. A gente, então, está aqui vivendo essa experiência rica de vida, não é? Que a gente, então, está agradecendo aos nossos pais, não é? A nosso pai e a nossa mãe, agradecendo pela vida e pela oportunidade de crescer, e a gente, então, vai amadurecendo tudo isso, né? E ela diz, nem ébrios, isso mesmo, nem ébrios, porque eu já sei dos malefícios das bebidas, não é? Para não só para o corpo, mas para a alma, né? E nem adúlteros, né? E nem suicidas. Esta é a última palavra, não é, meus amigos? Suicidar-se, jamais. Estou em depressão, olha, então, tratamento. Estou em depressão, estou abatida, estou desconsolado. Corre, meus amigos. Vamos fazer um tratamento, a gente será. Não é? Estão os nossos terapeutas, aí está
a homeopatia, aí está a meditação. Então, nós, como espíritos, estamos interessados em nós mesmos. E aí, meus amigos, a partir de tudo isto, né, a dona Ivone Pereira também diz uma coisa muito séria, que a gente precisa ver uns aos outros como espíritos valorosos que lutam contra as próprias imperfeições. Então, olha que coisa bonita. Como vai você? Eu estou no caminho da perfeição. E por isso eu estou interessado na minha própria vida e vou fazer o melhor. E fazendo o melhor por mim, eu faço o melhor por aqueles que estão em torno. Pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, especialmente pelos meus filhos. Vou me organizar de maneira que eu possa dar aos meus filhos, que eu possa deixar como herança, não só o exemplo, mas a informação da doutrina espírita que nos traz vida nova. Quando a gente diz que nós não sabemos quem nós somos, né? Eu estou aqui me lembrando de uma mãezinha que disse assim para mim, olha, desde cedo, os amigos espirituais disseram, olha, você está recebendo um espírito que traz umas necessidades de crescimento, necessidades de evolução, então não perca tempo. Aí alguém vai dizer, mas só o filho daquela amiga? Todos nós. Então, todos nós somos espíritos que precisamos, então, estar atentos ao nosso crescimento espiritual. E aí a gente lembra do Chico Xavier, quando ele dizia, ó, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, amigos, nós estamos aqui tratando, né, do Consolador prometido em nossas vidas. Que nós todos possamos fazer o seguinte, vamos mergulhar um pouco mais nestas informações. A minha casa espírita só tem reunião quarta de noite. Tudo bem, mas na segunda de manhã eu vou tirar meia hora e vou, então, fazer o meu trabalho, eu trabalho comigo mesmo, né? Então, eu lembro, durante a pandemia, né, foram 2 anos e pouco, eu pude reler toda a obra de Dona Ivone Pereira. Então, 20 minutos por dia. E eu digo a vocês o quanto, digamos assim, embelezou, né, os meus pensamentos. Então, meus amigos, nós temos a nossa atividade na nossa casa espírita. É bom que a gente tenha o grupo de estudos, o trabalho, etc. e tal, mas vamos, então, separar 20 minutos num dos dias da semana que a gente puder, a hora que a gente puder. Pode de manhã, 20 minutos de manhã, e vamos aprofundar. Vamos ler o Livro dos Espíritos, vamos refletir, vamos nos alimentarmos, vamos mastigarmos, porque esse é o interesse da nossa vida, não é? Então, que a gente saiba, meus amigos, que nós temos os nossos anjos guardiães tão queridos e tão amados, que nos sustentam o dia a dia, nos inspiram. Então, eu preciso estar interessada na minha vida. E como eles estão próximos de mim, o que eu vou fazer? Meus amigos, muito obrigada. Eu vou fazer a minha parte. Às vezes dá uma preguicinha, mas a gente vence. Então, nós estamos aqui nesse instante falando para todos, para os amigos desencarnados também que estão aqui, vocês que estão desencarnados, meus amigos, aproveitem as oportunidades que os bondosos amigos espirituais
vos dão, quando oferecerem para vocês participarem de alguma reunião, de algum encontro, de alguma palestra, aproveitem, vamos fazer uma prática, vamos fazer um trabalho de ajuda? Vamos. E nós encarnados também. Aonde é que nós podemos ajudar? Sabendo que o que é bom para mim, né, é aquilo que faz com que eu seja uma pessoa mais ajustada diante da vida, mais de acordo com essa prática que a doutrina espírita nos dá, e que a gente tenha, assim, no Evangelho, todo este fortalecimento, que a gente seja que nem aquele cego, quando ouviu falar de Jesus, o que Jesus vai passar por aqui, ele tirou a capa e saiu correndo. Disse assim, eu quero me aproximar de Jesus. Então, meus amigos, eu quero abraçar a vocês pela oportunidade de hoje à noite. Esse estudo, esse momento de estudo é um momento muito rico, em que nós estamos aqui em torno, né? Existem muitos amigos aqui nos incentivando, e o que eles querem é que a gente saia dessa posição de acomodação. E a gente só consegue isso através do estudo, através da prática, através da oração. Vamos participar de grupos de oração, entende? E vamos fazer o bem para nós e para os nossos amigos, não esquecendo dos nossos filhos, que são esses espíritos que vêm para o nosso coração. Olha, muito obrigada, eu agradeço, né, a oportunidade que vocês me deram, agradeço ao Zilda Gama, que está aqui agradecendo, né? Eu quero agradecer a todos vocês, Rolim, muito obrigada, e depois nós vamos nos organizar para estar aí pessoalmente. Muito obrigada, viu, querido? Nós que agradecemos, Daci, esse carinho, da sua atenção para conosco, tá? Assim, sim, convido a todos, né, a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos essa hora que passamos acordado, relembrando o Evangelho sobre a ótica do Consolador prometido por Senhor. Que essas energias que aqui se fizeram, Senhor, possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. Aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, filhos, amigos, pais, tios, conhecidos, e não esquecendo daqueles que algum dia, nessa ou em outra existência, utilizando mal o nosso livre-arbítrio, os prejudicamos. Que possam chegar até eles essas energias de paz, amor e justiça. Muito obrigado a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Muito obrigado a todos. E a você também, Daci. Obrigada, querido. Boa noite a todos. Audio Jungle.